E acaba de sair a informação, Admar Lopes avisou Pedrinho, agora é contratar, o Vasco já se planeja. Você, torcedor vascaíno, acaba de chegar no canal exclusivo para você, de informações, debates e opiniões. Então você que está chegando aqui agora, deixa o seu like, avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. E não esqueça, só você que é vascaíno de verdade, hein? Se inscreva no canal. Corre ali embaixo, confira se você está inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Vamos bater a meta dos 100 mil inscritos aqui, e claro, você fazendo parte do canal do Torcedor Vascaíno. Nesse vídeo, vamos falar muito sobre o planejamento do Vasco, já está tudo traçado, eu vou trazer detalhes para você de toda a semana do Vasco, hein? Você vai entender aí todos os dias quais serão aí os grandes trabalhos juntamente com os jogadores e a comissão técnica. Eu vou trazer para você também uma parte do Admar Lopes que avisou o Pedrinho. Rapaz, vamos falar sobre os reforços, a linha do tempo de evolução do Vasco, projeção do Campeonato Brasileiro, projeção de futuro e muito mais. Você aqui não perde nada e, claro, eu peço para você estar sempre conosco aqui, beleza? Lembrando que eu sempre deixo uma dica e eu vou deixar a dica da Estrela Bet. É isso mesmo, ó, a Estrela Bet tá aqui, ó, na camisa do Vascão e você vai fazer parte dela. Fazendo o seu primeiro depósito, você dobra ali fazendo seus palpites esportivos através do link que está no primeiro comentário fixado. Então eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você fazer parte da Estrela Bet. Além disso, fizemos uma odd, né? Na verdade, fizemos um palpite que bateu. Levamos 1.700 para casa com apenas R$100. Vou deixar aqui do lado para você ver, ó, no jogo contra o Red Bull Bragantino, gol do Pirata, vitória do Vasco, chute do Coutinho, chute do Paulo Henrique. Estourou. Mais de 113 pessoas também ganharam junto com a gente. Então você pode ser uma delas, mas só através do link no primeiro comentário fixado e também acompanhando toda a nossa programação. Beleza? Bom, jogue com responsabilidade, maiores de 18 anos, não é uma forma de ficar milionário. Por exemplo, a grana de ontem já gastei no restaurante comemorando a vitória do Vascão. Então você não pode perder essa, beleza? Primeiro comentário fixado, clique no link, já saia dessa plataforma aí que você não ganha nada e vem com a gente na Estrela Bet, beleza? Bom, sem mais delongas, como temos vários assuntos, solta a vinheta, bora pro vídeo. E acaba de sair a informação, Admar Lopes avisou Pedrinho, agora é contratar. E o Vasco já se planejou. Você acabou de chegar no canal do Torcedor Vascaíno, canal destinado só para você. E permaneça com a gente deixando o seu like. O seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é muito positivo. E claro, você fará parte aqui da nossa família, beleza? Bom, olha só, hein? Admar Lopes avisou o Pedrinho e agora é contratar. A gente vai falar muito sobre isso, mas antes eu quero trazer para vocês o planejamento do Vasco. É isso mesmo, vamos traçar aqui toda a semana, eu vou trazer detalhes para você. Você vai saber de tudo aqui nesse vídeo, nada vai escapar aí desse informativo. Eu vou trazer tudo detalhado do Vasco aqui para você, beleza? É o seguinte... Depois da vitória contra o Red Bull Bragantino, uma vitória muito importante, né? Que agora coloca o Vasco numa briga muito mais direta pela Libertadores no Campeonato Brasileiro. E é claro, a gente vai ver se essa possibilidade de G7 pode ou não aumentar agora, né? No meio da semana. Já que o Flamengo joga contra o Racing e o Palmeiras joga contra a LDU. Se ambos brasileiros forem eliminados, que existe essa possibilidade e ela é bem grande, a situação do G7 fica um pouco mais complicada. Aí vai depender da Copa do Brasil se o Cruzeiro, né, conseguir ser campeão. Então, é muito baixa se os brasileiros forem eliminados agora na Copa Libertadores. Confesso para você que eu prefiro que seja, tá? Se eu for dar minha opinião, que Palmeiras e Flamengo sejam eliminados já nessa quarta-feira, o Vasco busca o G6. Tá? Apenas 5 pontinhos do Botafogo, que tem confronto direto. Tá? Os próximos 3 jogos do Vasco são no Rio de Janeiro. E ó, Vasco e São Paulo em São Januário, Vasco e Botafogo no Newton Santos e Vasco e Juventude em São Januário. Vencendo esses 3 jogos, de fato, o Vasco deve beliscar, né, essa vaga no G6, se não chegar nela, porque o Botafogo é um confronto direto e a distância minimamente ficaria 2 pontos. Mas, dependendo dos jogos do Botafogo, o Vasco pode ultrapassá-lo, já que joga 2 jogos, 2 partidas no Caldeirão ao lado do seu torcedor. Quase 20 mil ingressos já vendidos para o próximo jogo contra o São Paulo no final de semana e a gente vai observando para trazer mais detalhes para você. Olhando o planejamento do Vasco após essa vitória, os jogadores tiveram folga hoje,
amanhã, tá? Vai ter ali alguma movimentação no CT hoje e amanhã, sim. Jogadores que estão se recuperando fisicamente, alguns fazendo fisioterapia, as questões mais médicas, jogadores que não vêm atuando tanto, fazendo ali um trabalho de fortalecimento em academia, mas folga no geral aí, pra gente observar o início dessa semana. Então, segunda, hoje, folga, amanhã, terça, também folga, e o time, o elenco, né, e o técnico Fernando Diniz volta a trabalhar pela manhã na quarta-feira no CT. Quinta-feira também a mesma coisa, treino pela manhã. Na sexta-feira a mesma coisa, treino pela manhã, e no sábado também. Então o elenco treina pela manhã, quarta, quinta, sexta e sábado, folga à tarde todos esses dias, para se concentrar sábado à tarde, né, e enfrentar no domingo o São Paulo, jogo em São Januário, às 20h30 da noite, né? Jogo no domingão, horário ruim, porque é um horário muito próximo, né? De a gente buscar ali o final de semana, já se preparando para segunda-feira para trabalhar, mas a gente já está observando, né, uma movimentação da torcida um pouco mais intensa em relação à venda de ingressos. Então, muito provavelmente, São Januário lotado, domingo à noite, para a gente observar, né, todas essas questões. A assessoria de imprensa do Vasco me informou o seguinte: esse planejamento ele pode sofrer alterações, né, de acordo com alguma demanda do futebol profissional, mas esse é o planejamento do Vasco para essa semana e você já está sabendo de tudo, né? Aqui você vai ficar sabendo de tudo. Beleza? Olha só, hein? Admar Lopes avisou o Pedrinho. E claro, vamos falar sobre isso porque a última janela de transferências vem fazendo a diferença no Vasco, né? A gente sabe que também o retorno do Barros após cobrança, né? Eu fiz essa cobrança ali ao presidente Pedrinho na última coletiva, no qual o presidente falou, e vocês se lembram, né? Eu fiz a cobrança sobre a sucatização da base e também incluí o Barros nessa. Presidente Pedrinho, Lineker Biondi, a hora do Vasco, e eu queria lembrar o senhor de alguns fatos aqui. Na minha avaliação de muitos torcedores, existe uma sucatização da base, jogadores que são revelados no Vasco, né? E emprestados para clubes da Série B. A gente vê o JP performar, agora vê o Cauã Barros. E após essa cobrança, né, da chegada do Barros, as coisas mudaram, né? Eu falo para você que o Barros hoje é um ponto de apoio, é um ponto de força desse elenco. E claro, né, Admar Lopes bancou de uma forma muito inteligente essa transição do Barros, da contratação do Barros, indo lá buscando o jogador de uma forma que o Vasco nem sequer pagou uma multa, porque o América Mineiro negociou um lateral esquerdo para fora do Brasil e não avisou o Vasco, e o Vasco tinha prioridade nessa contratação, em um acordo que as diretorias fizeram, né, de jogadores que saíssem do América Mineiro, o Vasco teria prioridade e não aconteceu. Então o Admar Lopes aproveitou dessa questão, foi lá, trouxe o Barros e o Vasco não pagou, né, ali a multa que teria para encerrar o empréstimo do atleta. Grande movimentação, né, uma movimentação muito inteligente, uma movimentação de um cara muito articulado. E não parou por aí. Admar Lopes, avisou o Pedrinho e falou: o Rennes tem um atacante veloz, que se chama Andrés Gomes. E o Carlos Cuesta, um zagueiro, pode botar na lista de prioridade. E muito, né, de forma muito majestosa, o Carlos Cuesta era o plano A da diretoria do Vasco desde o início da chegada do Admar, né? O Vasco tentou o Nino, tentou outros zagueiros e acabou voltando, retornando após uma negociação do Galatasaray para a saída do jogador não dar certo. O Vasco foi lá e trouxe o plano A da diretoria cruzmaltina. Juntamente com Carlos Andrés Gomes e Carlos Cuesta, os dois colombianos mapeados e bancados por Admar Lopes. Informação do nosso amigo Gilbert é que o Admar avisou o Pedrinho e falou: eu banco esses dois jogadores. Ah, mas a gente não tem uma análise. Eu banco. Pode trazer, vamos trazer aqui. A movimentação é minha. Pode trazer que vai subir o sarrafo do elenco cruzmaltino. E não deu outra, né? Não deu outra. O Vasco melhorou muito, é muito superior com o Carlos Cuesta e o Andrés Gomes no time titular, né? O que falar também do Barros após esse retorno, né, que aconteceu durante a temporada. O Vasco evoluiu muito, busca agora contratar jogadores e contratar os jogadores que estão atualmente no elenco. O Vasco tem um planejamento para comprar Andrés Gomes, que pertence ao Rennes, está emprestado ao Vasco, Carlos Cuesta, que pertence ao Galatasaray, também emprestado ao Vasco, comprar também o Robert Renan, pertence ao Rennes, comprar também o Robert Renan, pertence ao Zenit e está emprestado
ao Vasco. Esses 3 jogadores são prioridade da diretoria cruzmaltina. O Matheus França é uma negociação muito difícil de ser baseada em compra, porque é um jogador que nem opção de compra tem. O Crystal Palace não abre mão do jogador, emprestou para ele ter minutagem e voltar a performar. Diferente dos demais. O Barros já é jogador do Vasco e a gente já movimenta, né, esses reforços da janela de transferências de Admar Lopes fazendo a diferença no cruzmaltino. Queria agradecer a sua presença, também saber a sua opinião lá nos comentários. Vai lá e deixa o seu like para dar aquela moral, porque daqui a pouquinho eu tô voltando e você não perde nada. Um forte abraço, saudações vascaínas.